versículo 8 diz o seguinte: e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante dos chefes do eunuco. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Pois por que veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens da vossa cidade? Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei. E conforme vires, procederás para com os teus servos. Ele consentiu isto e o experimentou 10 dias. Você pode se assentar, adorando, bendizendo e exaltando ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Tenho por certo, o texto bíblico é bastante conhecido pela igreja, já que a igreja é bíblica, teocêntrica e cristológica, então sempre está voltada para os ensinos da Escritura. Mas eu quero te relembrar alguns detalhes, eu quero te relembrar alguns vestígios deste texto para a nossa total compreensão daquilo que o Eterno reservou para falar conosco na noite de hoje. Então, é importante frisar que após o terceiro ano do reinado de Jeoaquim como rei de Judá, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, sitiou as terras de Jerusalém. Ele tomou as terras de Jerusalém juntamente com os seus soldados. Estava iniciando-se o período do cativeiro babilônico. Estava iniciando-se um período de dominação da parte do inimigo sobre o povo de Deus. Os israelitas agora seriam transportados para uma terra estrangeira, para uma localidade não conhecida, para que naquele lugar pudessem servir ao inimigo, pudessem servir e serem subjugados sob o sistema da escravidão. Mas interessante é que neste contexto de dominação, neste cenário em que os israelitas estão inseridos na Babilônia, Nabucodonosor, ele decide escolher alguns jovens. E uma ordem é dada a Aspenaz, o chefe dos serviços do palácio, ou o chefe dos eunucos. E então ele deveria escolher jovens estes, que deveriam ser formosos, de boa aparência, dotado de inteligência, dotado de uma integridade, e que também fossem capazes de aprender a cultura e a língua babilônica. E mediante todo este contexto, diversos jovens foram selecionados. Porém, dentre esses, o texto sagrado enfatiza 4. Quem são estes, Lohan? Simples: Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Estes 4 foram escolhidos para servir no palácio. Estes 4 foram escolhidos para servir ao rei. Mas todo um processo eles enfrentaram durante toda a sua caminhada e jornada. Todo um processo eles enfrentaram nas terras de Israel, para que eles pudessem ser forjados
ao inimigo em terras estrangeiras, para que eles pudessem permanecer fiel a Deus em meio aos manjares babilônicos. Aleluia. Mais interessante é que o nome destes 4 jovens foram substituídos. Começaram a chamar-se Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Os nomes anteriores faziam referência a Deus, glorificavam e exaltavam ao Senhor. Porém, os nomes que foram postos pelos babilônicos exaltavam aos deuses daquela terra. O objetivo do inimigo é desconfigurar a identidade dos filhos de Deus. O objetivo do inimigo é alterar a identidade destes 4 jovens. Pensava ele, mudando o nome eu mudo os valores, mudando o nome eu mudo os princípios, mudando o nome eu mudo e apago toda uma história que foi construída em louvor, dedicação e consagração ao Senhor. Mas eu glorifico o nome do Eterno, porque ainda que o adversário se levante para tentar desconfigurar a identidade dos filhos de Deus, Deus é aquele que traz resistência para nós permanecermos de pé e renunciarmos o sistema. Aleluia! Glória! O adversário tentará alterar a nossa identidade, mas não tem como alterar, porque aquilo que está dentro de nós é muito maior. Aleluia! Quando nós carregamos a essência do Espírito Santo de Deus, ainda que Satanás e seus demônios manchem o teu nome, denigra a tua imagem, não tem problema, meu irmão, porque o céu te conhece e a essência que você carrega será exalada por onde você passar. Seja na Babilônia, seja em Israel, quem é servo é servo, quem é fiel é fiel, porque não é um local que altera a minha identidade, não é um local que me desconheceu, é a minha postura, é o meu posicionamento, é a minha atitude diante de Deus. É a nossa postura que diz quem nós somos. São os nossos atos que diz quem nós somos. Porque nós não nos movemos por aparência. Nós nos movemos por essência. Aleluia! E quem carrega a preciosa essência do Espírito Santo de Deus, independente da terra que estiver, Aleluia. ele sempre glorificará o nome do Senhor através das suas atitudes. Não é o nome do Senhor que será envergonhado, mas é o nome do maligno que será destronado através da vida de um filho obediente, que vive em santidade, em busca constante ao Senhor. E se nessa localidade o Senhor levante uma geração de mulheres, uma geração de jovens, uma geração de adolescentes, uma geração de crianças cheias de autoridade, cheios do poder de Deus e que foram chamadas para influenciar essa geração. O apóstolo Pedro, após o Pentecoste, conforme descrito em Atos capítulo 2, versículo 40, parte B, diz: salvai-vos desta geração perversa. A localidade é perversa. A localidade está contaminada pelo pecado. Mas é o teu posicionamento que vai dizer quem você é. Aleluia! Porque nós fomos chamados para influenciar, não para ser influenciado. Nós fomos chamados para proclamar as obras daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Nós fomos chamados por Ele para que o nome dEle seja glorificado através de nós. A pergunta que não quer calar é: quem é você na tua escola?
Quem é você na tua faculdade? Quem é você no teu trabalho? Quem é você na tua vizinhança? Nós precisamos urgentemente entender que em Israel é fácil servir ao Senhor. Que Israel é esta, não é? Quando nós estamos aqui dentro. É verdade. Mas e quando você está na Babilônia? O sistema corrompido, o sistema tomado pelo pecado. É nesse momento que você precisa, de fato, mostrar a tua fidelidade a Deus. O adversário mudou a localidade. E agora, Lohan, está mudando o nome desses jovens. Mas eles não mudaram por nada. Eles permaneceram fiéis a tudo aquilo que eles aprenderam. Ainda que o nome deles estavam trocados e substituídos, eu glorifico o nome do Eterno, porque eles permaneceram em oração, em jejum e em busca ao eterno e poderoso Deus. Eles permaneceram fiéis e obedientes ao Senhor. É por isso que João, no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, ele diz o seguinte: a igreja de Esmirna: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Eu quero te dizer, meu irmão, que a nossa fidelidade gera recompensa em Deus. Se nós permanecermos fiéis, nós viveremos tudo aquilo que Deus tem reservado para nós. Aleluia. Precisamos estar vivendo em que, Lohan? Em constante fidelidade e obediência ao Senhor. O apóstolo Paulo disse ao amado jovem Timóteo, em sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 14: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, sabendo de quem foste ensinado. Aleluia. A Tito, a mensagem foi a seguinte: tu, porém, conserva a sã doutrina, permaneça alicerçado na sã doutrina. Eu quero te dizer, meu irmão, que ainda que o sistema deste mundo tente te oprimir, ainda que o adversário tente cauterizar a tua mente, cauterizar o teu psicológico e fazer você acreditar que não vai dar em nada a tua história, eu quero te dizer que o Senhor, o Deus forte e poderoso, diz o seguinte a você: se tu permaneceres fiel, se tu permaneceres na posição, tu viverás coisas grandes, extraordinárias, e tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Daniel, tem um governo te esperando. Daniel, tem coisas grandes esperando você. Aleluia. Mas primeiro, Deus, Ele tratará do teu interior. Primeiro, você deverá mostrar se de fato é servo ou não, se de fato é obediente ou não, porque, fala a verdade, obedecer quando tudo vai bem é fácil. Agora é quando está o caos, quando está o problema, quando se instala a calamidade, é quando o esposo não quer vir mais para o culto, é quando o filho quer discutir o tempo todo com a mãe, é quando a guerra familiar se instala, quando a porta de trabalho se fecha. São nesses momentos que nós reconhecemos de fato quem é fiel. É no momento, pastor Tiago, que o vento sopra sobre a palmeira, que nós veremos se ela vai envergar ou não. Nós precisamos urgentemente entender e raciocinar quais são de fato os nossos valores e princípios. Onde está o nosso coração? Onde está a nossa dedicação? Porque o dono da igreja, ele em breve vem para buscar o teu povo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Salmos de número 93, verso de número 5. Muito infiéis são os teus
e a santidade ainda convém à tua casa. Eu quero te dizer, meu irmão, que Deus te chamou para viver uma vida de santidade e obediência. Deus te chamou para viver com as tuas vestes limpas diante da presença dele. O primeiro tópico desta mensagem é essências reafirmadas na Babilônia. Essências reafirmadas na Babilônia. É neste contexto que a nossa essência em Deus é reafirmada. É neste contexto que de fato nós temos mais relacionamento. É neste cenário que nós nos curvamos para o Senhor. É quando a dominação chega. É quando o problema chega. É quando a calamidade chega. É nesse cenário que Daniel ele ora. É nesse cenário que Daniel ele busca. É nesse cenário que Daniel ele se consagra. Porque aquilo que ele fazia quando tudo vai bem, ele permanece fazendo quando tudo também está no caos. Ele compreende que as estações podem mudar, o tempo pode passar, a localidade pode mudar, o nome pode ser alterado, mas a essência permanece a mesma. A nossa essência não pode ser alterada pelo inimigo. De forma alguma, o inimigo não pode cauterizar quem nós somos. Nós precisamos permanecer com o nosso caráter intacto diante da presença de Deus. Então, após acontecer a alteração do nome destes 4 jovens, agora um desafio é proposto pelo rei. E a ordem do rei era: todos esses jovens deverão comer da mesma comida e deverão beber da minha mesma bebida. Mas Daniel e os seus companheiros decidiram não se contaminar. Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Então perceba, o texto bíblico, Morena, está gritando para mim, dizendo o seguinte: foi uma decisão de Daniel. Aleluia. Ele propôs, ele decidiu não se contaminar. Perceba que a proposta é feita, mas quem decide se vai aceitar é você. Aleluia, Jesus. Quem decide se vai aderir é você. Então nós precisamos urgentemente entender que desde o jardim o Senhor entregou o livre-arbítrio nas nossas mãos, mas somos nós que escolhemos o que fizemos com ele. Porque Adão, por meio dele, entrou o pecado no mundo, mas eu glorifico o nome do Eterno, porque o Filho de Deus veio nesta terra, morreu por mim, a você. Aquele que era a bênção se fez de maldito por amar a nós, e hoje nós temos vida. Então, nós precisamos entender que é um posicionamento, é uma atitude, é uma decisão. Por que, Lohan, eles se contaminariam com o manjar do rei? Segundo os teólogos, seria pelo fato de ter itens que eram considerados impuros na mesa do rei. Segundo outros, era porque toda a alimentação do palácio real era oferecida a ídolos pagãos. Mas eu não quero me ater a isso, mas eu quero apenas dizer que eles decidiram permanecer fiéis ao Senhor. Aleluia. Eles decidiram renunciar o sistema desse mundo. Que Deus possa, dia após dia, tratar do nosso interior, para que nós venhamos andar na contramão do mundo. Se o pecado vem na nossa direção, que nós possamos orar, jejuar,
buscar a presença de Deus, porque eu tenho certeza que fortalecidos no Senhor, nós viveremos coisas grandes, nós viveremos coisas apoteóticas e o pecado não nos consumirá. Aleluia. Gênesis capítulo de número 4, pastor Tiago. Caim, ele planejou algo dentro do seu ser. E a mensagem de Deus para a sua vida foi: Caim, o pecado jaz à tua porta, basta você vencer. Você conhece a história e você sabe qual foi a atitude. Então, o pecado está o quê? Diante de nós. O pecado está dia após dia nos chamando. Mas quem decide, quem vai prevalecer na tua vida é você. Aleluia. Quem decide quem vai governar a tua vida é você. O trono da tua vida é você quem decide quem vai ser o rei. Aleluia. Será a carne ou o espírito? Serão as suas próprias decisões, o teu ego, a tua vontade? Ou será dominado totalmente por jejum, oração e busca incessante ao Senhor? Nós precisamos urgentemente estabelecer as nossas prioridades. Nós precisamos urgentemente buscar incessantemente a Deus. Porque o adversário, com as suas propostas, na terra da Babilônia, se apresenta. E nós precisamos renunciar o sistema e permanecer fiel ao Todo-Poderoso. Porque desta forma, nós viveremos tudo aquilo que Ele tem planejado, tudo aquilo que Ele tem arquitetado, tudo aquilo que Ele tem projetado para cada um de nós. Muitos costumam dizer: quero viver a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Mas não quer passar pelo processo da metanoia, mudança de mente no Senhor. Nós precisamos urgentemente mudar as nossas práticas. Por onde nós passarmos, nós devemos refletir Ele. Em todas as nossas ações, nós devemos glorificar a Ele. Não é somente por meio de lábios, é também por meio de atitudes. Porque não adianta de nada você chegar nesse ambiente de adoração maravilhoso, glorificar, exaltar, receber de Deus, ir para casa e permanecer da mesma maneira. Verdade. A sua vida na sexta-feira precisa ser diferente. Glória a Deus. A tua paciência precisa ser exercitada. O teu equilíbrio, o teu domínio próprio, ele precisa ser desenvolvido. O Senhor, Ele quer gerar em nós fruto do Espírito. Glória a Deus. O Senhor, Ele tem dons espirituais para entregar à igreja. Isso é lindo. Isso é maravilhoso. Mas antes disso, o Senhor, Ele quer que nós geremos fruto do Espírito. O Senhor, Ele quer tratar do nosso interior, do nosso caráter, para que nós venhamos chegar à estatura de varão perfeito. Deus, Ele quer fazer com que a igreja dele suba de nível, nivelagem do sobrenatural. E só alcança o sobrenatural aqueles que estão posicionados, aqueles que estão vivendo em santidades, aqueles que estão em obediência, estão renunciando dia após dia o pecado. Aleluia. Nós precisamos ser estes, aqueles que andam na contramão do mundo. O segundo tópico desta mensagem é renunciando o sistema. Então, Daniel, ele propõe um desafio a Aspenaz, que é o chefe dos eunucos. Durante 10 dias, experimenta entregar a nós somente legumes e somente a bebida conforme era a água.
E tu verás que nós seremos mais formosos do que todos os outros jovens. Teremos uma melhor aparência do que todos os outros jovens. Aspenaz temia o rei, porque sabia ele que se o rei visse essa diferença e os jovens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, tivessem mais fracos, ele poderia seguir. Mas Deus estava na direção do negócio. E quando Deus está à frente, não tem como dar errado. Não tem como o projeto não acontecer. Porque Deus, Ele cumpre promessas na vida de quem cumpre princípios. Aleluia. Deus, Ele cumpre promessas na vida de quem cumpre princípios. Então, todos que prezam pelos princípios de Deus, tenha certeza que o céu estará estendendo a mão e abençoando por onde passar. É por isso que quando tu estende a mão sobre o teu trabalho, as coisas prosperam, as coisas frutificam. Muitos olham e nem entendem, mas como pode ele? Como pode ela? Mas é simples, é porque ele está valorizando os princípios do céu. A boa mão de Deus acompanha quem, Lohan? Os justos. Aqueles que estão posicionados diante da presença do Eterno. O desafio foi aceito por Aspenaz. Após 10 dias, após o experimento, qual foi o resultado, Lohan? Os 4 jovens eram mais famosos. Os 4 jovens tinham uma melhor aparência. Eles foram selecionados posteriormente para terem posições elevadas dentro do reinado de Nabucodonosor. E eu glorifico o nome do Eterno, porque em uma terra estrangeira eles se posicionaram diante Aleluia. de Deus. A fornalha não pôde deter Sadraque, Mesaque e Abednego. A cova dos leões não pôde deter Daniel, porque Deus estava no comando da vida desses jovens. Deus estava à frente da vida desses jovens. Então, meu irmão, a partir de hoje, tenha uma vida de posicionamento ao Senhor. A mensagem é Evangelho de Mateus, capítulo de número 3, verso de número 2. João Batista, a voz que clama no deserto, dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É tempo de arrependimento, tempo de posicionamento diante do Senhor. Arrependei-vos. A mensagem não foi alterada. A mensagem continua a mesma. Muitos costumam profetizar sobre por aí, sobre a igreja, o seguinte: chave de casa, chave de carro, prosperidade, isso, aquilo. Eu não estou dizendo e nem tenho nada contra, cada um por seu. Mas eu quero te dizer que o Evangelho não é sobre isso. O Evangelho nunca foi sobre bens materiais. O Evangelho é sobre uma instância maior. É sobre uma instância melhor. É sobre aquilo, o céu de glória que Deus tem preparado para vós. Jesus habitou entre nós. Subiu para o céu. E ele disse: enviarei meu Consolador. E ele está preparando morada para cada um de nós. Eu quero te dizer que nada é comparado com aquilo que Deus tem reservado para os seus filhos. Nada é comparado com aquilo que Deus tem para entregar nas nossas mãos. Então, meu irmão, renuncie mais um pouco. Fique conectado mais um pouco. Porque a qualquer momento o Senhor, Ele pode retornar. Aleluia. A qualquer momento, como algo estrondoso, uma calamidade pode se instalar no mundo.
E a igreja de Cristo precisa estar alicerçada na palavra da verdade. A igreja de Cristo precisa renunciar à Babilônia. A Babilônia está diante de nós todos os dias. Talvez você leu este tema, servindo a Deus na Babilônia, e pensou, a Babilônia é uma terra. Mas quando na verdade, todo dia nós estamos pisando nessa terra. É verdade. Todos os dias nós estamos diante dessa localidade. Mas nós precisamos ter a atitude de Daniel, Israel e Azarias. Precisamos servir ao Senhor com excelência onde nós estivermos. Precisamos permanecer conectados com o céu para viver coisas grandes, coisas apoteóticas da parte de Deus. Levanta as tuas duas mãos que eu quero profetizar que toda a dominação do inferno sobre a tua casa, sobre a tua história, será destornado pela autoridade do nome do Senhor Jesus. Porque hoje é a noite do posicionamento, é a noite de renunciar à Babilônia. Tu viverás tudo aquilo que Deus tem preparado, tu viverás os sonhos de Deus, os projetos de Deus, a totalidade das promessas do céu. Aleluia. Se coloque de pé nessa noite, por gentileza. O terceiro e último tópico desta mensagem é servindo com excelência na Babilônia. Aleluia. Quem é servo, né, pastor? Aleluia. Independente do lugar, ele serve com excelência. A quem é Lohan? A Nabucodonosor? Ao inimigo não, ao Senhor. Glória a Deus. Aqueles que vivem uma vida de santidade, obediência, renúncia, por onde passa, o lugar é contagiado com a sua presença. Aleluia. Se há demônio, esse demônio tem que bater em retirada. O diabo ele não pode fazer graça com os filhos de Deus, não é verdade? Onde ele chega, o inimigo tem que ser envergonhado. Onde ele chega, se há enfermidade, a enfermidade é dissipada pela autoridade de Deus. Onde ele chega, os demônios estremecem, se manifestam e as vidas são libertas para a glória do nome do Senhor Jesus. Somos nós, a igreja, o quê? Que somos a influenciadora desse mundo. Muitos costumam dizer que a igreja está perdida, esta geração está perdida, mas eu quero dizer que a igreja está de pé, a palavra da verdade está de pé. Deus ainda habita no meio do seu povo que vive uma vida de princípios. Dê a mão, irmão, que está ao seu lado, por gentileza. Eu quero fazer uma simples oração e devolver o microfone